Olá, esse é o Conexão. Um novo ano escolar vai começar e é sempre um bom momento para a gente repensar abordagens, avaliar métodos. As dificuldades são de aprendizagem ou são de ensino também? De acordo com o último anuário da educação básica, a taxa de reprovação é de 7,4% no ensino fundamental. No ensino médio, essa taxa pula para 10,8%. Um outro estudo, esse do Fundo das Nações Unidas para a Infância, indica que dos mais de 2,5 milhões de estudantes reprovados no ano passado, quase metade era de pretos e pardos. Nessa edição, a gente vai conversar sobre as razões que levam à repetência e qual deve ser a abordagem da família e da escola nessas situações. Aqui comigo no estúdio está a Tereza Pontual, que é gerente executiva do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e a Marilene Sinder, que é pedagoga e professora da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela participação das duas aqui no Conexão. A gente está tratando de um assunto aqui que parece, a gente tem a impressão que é daquelas coisas que só acontecem no Brasil, né? São questões que a gente dificilmente vê em outros lugares, mas infelizmente aqui no Brasil existe, é uma realidade, a gente precisa entender por que esse processo acontece por aqui. E começo perguntando para a Tereza, por que a gente ainda tem uma taxa de reprovação, de repetência tão alta? E essa taxa que você acabou de falar, ela esconde um pouco, né, porque é uma média, né, para todos os anos do ensino fundamental. Então, ela esconde um pouco quais são os grandes gargalos que a gente tem no ensino fundamental, que é o terceiro ano, que é até antes da implementação da BNCC era o final do ciclo de alfabetização, que a BNCC traz para o segundo, né? Mas esse final do ciclo de alfabetização tem uma taxa de reprovação muito alta, bem mais alta do que essa média de 7%. No quinto ano, no sexto, que é a entrada nesse Fundamental 2, que acaba sendo um momento de disrupção, né? Você tinha uma professora só, agora vai para uma escola maior, com mais professores, e esse é um momento geralmente muito crítico, né, na trajetória escolar do aluno, e esse sexto ano também tem uma reprovação bastante alta. E aí os anos finais têm geralmente uma taxa de reprovação bem mais alta do que os anos iniciais também. E o ensino médio, como você mostrou, com essa taxa altíssima. É como se fosse um delta de um rio se abrindo, né? A gente percebe isso ao longo dos anos, que é um padrão que a gente ainda não conseguiu mudar, né? Ali no ensino fundamental, na virada para os anos finais, você percebe que a reprovação, o abandono, a evasão, eles vão aumentando até chegar no ensino médio e há ali uma perda considerável de estudantes. Exato, tem esses gargalos, são essas barreiras aí na passagem, né? Um pouco essa ideia de que, você tinha até ali, a ideia do ciclo, né? Você tinha até ali para ser alfabetizado, não conseguiu, vai ter que ficar reprovado, né? Quando, na verdade, a ideia tinha que ser, você tem 3 anos para garantir a aprendizagem, né? E todos têm que chegar até o final desses 3 anos alfabetizados, e não que você tenha a chance ali de filtrar quem não conseguiu, né? A ideia, a mentalidade tem que ser outra, né? A gente tem 3 anos para garantir que todos cheguem, né? E não temos 3 anos para saber quem não conseguiu e aí reter quem não conseguiu. E Marilene, eu me recordo assim da minha experiência de vida, enquanto eu estava na escola, de ter alguns amigos que reprovaram. E aí você percebe toda uma carga em cima daquele estudante ali. Nossa, não, olha, não conseguiu passar, não é um bom aluno, ou estava de bobagem, não prestou atenção, não se comprometeu. É uma situação que para o estudante acaba sendo muito desconfortável, né? Pois é, essa situação é crítica, porque inclusive é motivo para bullying, né? Sim. O aluno que não consegue sucesso na escola acaba sendo culpado pela sua derrota, né? Ele é o único culpado. A gente não consegue enxergar que há um conjunto de fatores que leva à reprovação, à repetência, né? Então, a gente tem que entender esse fator como um conjugado de diferentes elementos, né? O aluno é reprovado em determinadas matérias ou o ano inteiro e ele não é capaz de superar esse estigma, né? Então, ele vai carregando isso pela sua trajetória acadêmica e acaba se evadindo da escola, porque para ele é difícil segurar essa questão da reprovação. Agora, é a ideia da obrigação de ter um sucesso, né? E acaba sendo ele o responsável por esse sucesso, né? Ele fica isolado, ele se isola nessa questão de ser responsável pela aprendizagem e pela não aprendizagem também. Agora, isso é um processo, né? O estudante, quando ele está manifestando ali alguma dificuldade de acompanhar as atividades, isso vai aparecer de alguma maneira dentro da sala de aula, né, Tereza? Com certeza.
Agora, o que a gente tem no Brasil é um certo ranço do professor achar que o bom professor é aquele que reprova, o bom professor é aquele que é muito exigente, então ele tem um nível de exigência... Mas você acha que isso ainda acontece nas escolas do Brasil? Infelizmente, muito. Então, é aquele professor que tem um nível de exigência muito alto, é o bom professor, é aquele que reprova todo mundo. Se você não estudar muito na minha aula, você vai ficar reprovado. E os professores acabam usando um pouco essa questão da reprovação como a única alavanca motivacional que existe para o aluno realmente se empenhar, né? Se eu não tiver a reprovação como ameaça, os alunos não vão se esforçar, não vão fazer o dever, não vão estudar, não vão dar a mínima para a minha aula. Então, acaba sendo aquela que nem os pais que só usam, né, o único recurso é a ameaça para fazer a criança, o filho, né, fazer alguma coisa que o pai queira, né? Então, a gente tem que fugir disso. Isso não dá para a gente continuar contando com ameaças como a forma de trazer o aluno para a gente. A gente tem que ter outras estratégias muito melhores, né? Muito mais construtivas de realmente mostrar para o aluno por que é importante para ele o aprendizado, o que ele vai ganhar por aprender aquilo, né? Um pouco... Mas aí, pelo que eu estou entendendo, é até uma provocação que eu vou fazer para as duas agora, é de que esse processo muitas vezes fica na mão do professor. E se ele tem uma maneira de agir como essa que você falou, da coisa do punitivo, do rigor extremo, como é que a gente equilibra isso? A escola teria que ter, os coordenadores, os outros gestores teriam que ter algum tipo de abordagem numa situação como essa, não? Eu diria que a avaliação é um problema a ser considerado na reprovação, né? Com certeza. Em todo o processo pedagógico, a avaliação está implicada nisso. Mas ela também não pode ser entendida isoladamente, né? Eu entendo que toda a prática pedagógica envolve o currículo, né? O que eu vou ensinar, para quem e para quê, né? O planejamento de como que eu vou fazer isso no contexto da sala de aula, no dia a dia. E a avaliação que deve ser não punitiva, né, como a Tereza falou. Essa avaliação vai chancelar alguém, né, e a boa escola é aquela que reprova, e o bom professor é aquele que reprova, né? Eu acho que isso está muito presente na escola. A gente está num outro momento, não temos a escola lá dos anos 20, mas isso está presente, né? Eu vejo no meu cotidiano essa questão, né? Eu tenho a cor da caneta. Né? Eu diria até que o professor, como ele teve essa questão na sua trajetória escolar, na sua formação, ele leva isso para a sua prática. E eu não diria que isso também é isolado, né, do contexto da sociedade. É o problema do poder. E aí eu acho que envolve também a questão de gestão, né? Se eu tenho uma gestão compartilhada, uma gestão democrática, e que eu estou envolvendo o professor nessas questões da escola, ele se sente menos assim, ameaçado do ponto de vista de que eu sou quem vai decidir a vida do aluno, né? Ele compartilha isso. Aí eu diria que é necessário ter uma equipe pedagógica na escola que dê suporte. Pois é, esse era um ponto importante que eu queria falar com você, porque a gente já conversou aqui no Conexão várias vezes sobre a situação do professor também, que em muitas situações se vê isolado, vítima inclusive de violência, como qualquer outra pessoa na sociedade. E esse apoio parece que é fundamental, inclusive nesse processo relacionado à repetência, né? Quer dizer, a escola precisa ter ali, como é que ela organiza esse apoio ao professor? São reuniões periódicas? Como é que é? Existe um comitê para avaliar caso a caso daqueles alunos que estão precisando de uma atenção especial? Como é que é isso? O que a gente vê na escola, assim, são materiais pedagógicos inadequados, né? Eu estou falando mais da realidade da escola pública, que eu conheço mais de perto, né? Materiais pedagógicos inadequados, uma gestão que não tem condição de participar dessa vida cotidiana, né, na sala de aula. Não porque é culpa dela, mas é insuficiência, né, de pessoal de gestão para acompanhar o professor. Não que o professor não saiba fazer a sua prática pedagógica, mas que ele precisa ser apoiado. Até porque ele tem uma diversidade muito grande na sala de aula. Certeza. Alunos com necessidades especiais dentro da sala, né, que merecem uma atenção mais específica. E como ele não tem, né, até o material de apoio necessário e suficiente, ele tem que se salvar, né, por si próprio. Então, o que ele vai fazer nesse dia a dia para dar conta da aprendizagem? Eu iria até um pouco além, né, Marilene, que é a questão da formação inicial, né? Que não preparou ele para nem saber exatamente nem o que e nem como ensinar, né? O currículo de cada rede.
né, é até difícil que uma formação inicial consiga dar conta do currículo de qualquer, não de todas as redes, mas um currículo mínimo, ou seja, agora temos a BNCC para pautar isso, que acho que já vai dar uma boa ajuda, mas ele ter esse domínio sobre a BNCC, saber o que ele tem que ensinar e o como ensinar. Então, como ele não tem esse domínio, muitos deles não, porque a nossa formação inicial ainda é muito teórica, muito pouco ligada à prática. Aliás, esse é um outro debate gigantesco, né, em torno da formação dos professores. Sim, mas eu acho que ele está no coração, assim, de quase todos os nossos problemas, porque, de fato, sem essa formação inicial, muito, né, que garanta muito mais, que dê a ele muito mais ferramentas, né, para ele saber o que fazer quando ele está na sala de aula e se depara com essas diversas situações de heterogeneidade, de né, alunos de diferentes contextos, que trazem diferentes bagagens e diferentes questões para dentro da sala, e ele tem que dar conta de muita coisa, né? Uma gestão de sala de aula é uma coisa muito complexa. Mas em termos de prática pedagógica, essa figura da repetência, né, o do aluno repetente, existe algum caso, alguma situação que realmente seja indicado para isso, ou realmente é uma coisa que a gente culturalmente passou a fazer e não conseguiu se livrar desse tipo de prática ainda? Eu diria que tem um fundamento cultural muito importante, mas ele não pode ser, assim, o único fator de consideração em relação à repetência, né? A reprovação e a repetência. Porque eu concordo com a Tereza quando ela fala da formação. Eu trabalho na formação, né? No curso de pedagogia também, eu vejo isso assim, há uma crítica muito forte em relação aos cursos de pedagogia, mas eu, assim, relativizo um pouco esse discurso de que os cursos de formação estão afastados da prática. Uhum. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser mais bem colocada pelo seguinte: quando a gente diz que o curso de pedagogia está afastado da prática, é que a gente quer que os nossos alunos repitam essa prática. Só que se essa prática é aquela que não é uma prática de sucesso, por que eu estou achando que o meu aluno de pedagogia tem que saber exatamente o que é feito lá na prática, né? Eu diria que eu tenho que articular essa teoria com aquela prática para poder mudar aquela prática, que ela não funciona. Não, quando a gente fala, né? Quando as pessoas criticam que é afastado da prática, não é que não está de acordo com o que já é feito, é que não está de acordo com aquele contexto da escola pública, que é um contexto muito desafiador, né, de alunos que vêm de contextos muito diversos e que você precisa ter, o professor precisa ter método, né, precisa ter uma metodologia uma didática muito mais, a coisa da gestão da sala de aula, ou seja, muito mais ferramentas do que só, eu sei toda a história da psicologia da educação, da sociologia da educação, eu sei todas as teorias, mas eu não sei como fazer. Como é que eu chego no primeiro dia de aula e dou conta da minha rotina, dou conta do que eu tenho que fazer para garantir que todos esses, 25, 30 alunos aqui sejam alfabetizados até o final do ano. Aprendam, então, né? Aprendam. Então, isso é um desafio muito grande que até há algumas pessoas que falam que no magistério isso era feito, né? Ou seja, uma coisa muito mais voltada para o que de fato, porque era um ensino técnico, né? O que de fato eu preciso fazer quando eu entro em sala de aula para garantir a aprendizagem do aluno. Que no ensino técnico, no magistério, o ensino normal, isso acontecia muito mais até do que hoje nas faculdades de pedagogia, que puxam muito mais para a questão da teoria, que acabam tendo uma formação mais acadêmica, talvez até voltada para uma continuação, para fazer um mestrado, um doutorado, do que para, de fato, entrar em sala de aula e conseguir dar conta dos desafios. Eu acho ótimo a gente estar levantando todas essas questões, porque eu penso que tem a ver com esse quadro mais geral que é do programa que trata de repetência, porque a gente culturalmente, tradicionalmente, tende a olhar para o estudante como o estudante é o problema, o estudante é que tem a dificuldade, e a gente está vendo que a questão é muito mais ampla, né? Eu queria só chamar mais uma pessoa para essa conversa. A gente vai conversar agora com a diretora do programa Semente, que desenvolve tecnologias educacionais voltadas para o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Eu queria conversar com a Tânia. Tânia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Bernardo. Joia, bem-vinda. O meu olá também para os colegas. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Conexão. A gente está conversando sobre repetência, Tânia, que é uma questão, problema para a nossa educação. Temos taxas ainda muito elevadas. Onde que está o foco desse debate na sua avaliação? É de fato um problema do estudante? É um problema de método? É uma mistura? O que é? Olha, na minha avaliação, eu acho que é uma mistura, né? Nós temos uma série de experiências que demonstram, por exemplo, na escola pública, que às vezes alunos que eram dados
lamentavelmente, como casos perdidos, quando recebem um outro tipo de suporte, inclusive com outras estratégias, na verdade conseguem aprender e superar aquela questão. Então, parece meio óbvio, mas se o aluno não está conseguindo aprender com um determinado método, você dá mais do mesmo, me parece não fazer sentido, achando que repetindo as mesmas coisas mais vezes, esse menino vai conseguir superar essa dificuldade. Seja numa etapa de alfabetização, seja nos anos finais, em que você tem, inclusive, lá questões mais conceituais, digamos assim. Tá? Então, acho que essa é uma questão importante. Agora, eu também quero, né, já que nós estamos falando aqui de uma série de elementos, né, e eu conheço a realidade da escola pública, também conheço a realidade da escola particular, e mesmo quando a gente fala em escola pública, é verdade, talvez o nome deva ser diversidade, né? Então, para além da questão do método de aprendizagem, eu também quero chamar a atenção aqui para um envolvimento da família, né? E de um paradigma social que nem sempre efetivamente valoriza a educação. Então, embora tenha um discurso, a educação é importante, mas às vezes você também tem alunos em algumas situações que não têm, digamos, grandes dificuldades de aprendizagem, mas na verdade não tem foco e também não tem dedicação, né? E por vezes as famílias só se mobilizam em relação a isso, seja cobrando a escola. Tânia, você me permite, você tocou no assunto família. Você sabe que o Núcleo de Pesquisa e Avaliação aqui da Fundação Roberto Marinho se debruçou sobre os microdados do último SAEB, que é a antiga Prova Brasil, né? Identificou que a cultura familiar é um fator importante para a gente analisar a repetência. A nossa equipe observou o seguinte: os pais dos estudantes repetentes do 9º ano fundamental são, em média, menos escolarizados. 23% deles concluíram o ensino médio. E entre os não repetentes, esse percentual sobe para 30%. E mais ainda, só 9,5% dos pais dos alunos repetentes conseguiram terminar uma faculdade. Entre os aprovados, esse percentual também é maior, é de 14%. Quer dizer, a família, inegavelmente, tem uma influência nesse desenvolvimento do estudante, né? Então, eu queria chamar a atenção justamente para a questão do repertório, né? Porque às vezes a família ela não consegue ajudar, porque a formação dos pais é precária, digamos assim, né? E tem um outro aspecto, que às vezes a família, na verdade, não coloca a questão da educação como um valor, como uma questão importante. Então, por vezes, tem elementos de acompanhamento e também, por que não dizer, até de cobrança, né, para que esse menino também faça as atividades que são propostas, que também acabam ficando para segundo plano. E, por vezes, aí essa família só procura a escola, né, no momento final, quando há pouco a fazer. E quando eu estou dizendo do procura a escola, seja procurar a escola, inclusive para cobrar da escola outras estratégias, né? Ou seja, procurar a escola para efetivamente entender que elementos que estão convergindo para que esse menino não tenha o aprendizado necessário, né? Também aí trazendo essa componente que é também o próprio envolvimento do estudante. Então, eu acho que não se trata de culpá-lo, né, de maneira nenhuma, e eu acho que a repetência é a última solução. Na verdade, assim, a repetência é uma não solução, né? Mas eu acho que é importante também a gente trazer esse tipo de questão para esse debate. E, Tânia, se me permite, tem um outro recorte. Tem um outro recorte também, que é a questão racial. No ano passado, a gente teve 2,6 milhões de reprovados, né, total, na educação básica. Quase metade disso eram de pretos e pardos. Então, assim, existe uma questão que é sociológica, que é histórica também nesse processo. Não, sem dúvida. Eu acho que esse tipo de dado, inclusive, né, desmonta completamente uma certa teoria que diz que não há racismo no Brasil, né? Uma certa vertente que diz que não há racismo no Brasil. Eu acho que, óbvio, que essa questão social, que também se traduz numa exclusão maior, né, da população de pretos e pardos,
ela vai repercutir na escola, e à medida em que ela repercute na escola, pensando nessa quantidade, nesse percentual de reprovações, em alguma medida a gente vai tendo uma lógica de reprodução perversa, né? Porque os meus pais tinham, digamos, pouca instrução e pouca condição, então a minha chance de reprovação é maior e, portanto, eu tendo a ir reproduzindo esse mecanismo perverso. Quer dizer, são muitas variáveis para a gente avaliar realmente. Tânia, queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão. Volte sempre. Foi um prazer, Bernardo. Valeu, obrigado. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa, queria amarrar alguns pontos aqui. Claro que a gente não vai esgotar esse assunto, não é nossa intenção. Mas vamos falar agora da realidade que vocês conhecem, da realidade que vocês já puderam acompanhar. Qual que é a melhor abordagem? O estudante está ali, está demonstrando que está com uma dificuldade. O que precisa ser feito de maneira mais imediata? Bem, acho que eu queria só reforçar um ponto da Tânia que eu acho fundamental. Reprovar o aluno e achar que fazer tudo de novo igual e que eu vou ter algum resultado diferente é meio a definição da loucura, né? Você não pode fazer a mesma coisa e esperar que vai ter um resultado diferente, né? Você quer um resultado diferente, faça outra coisa. E reprovar, todas as estatísticas mostram que no final você só tem um aluno que não vai conseguir aprender mais no ano seguinte e vai tender a abandonar. Então, vai custar mais para o sistema, para o aluno não é uma solução para o problema de aprendizagem dele. O que você motiva um estudante numa situação como essa? Exato. Então, a reprovação não é solução para nada, como ela falou, é uma não solução. Então, aí vamos para a sua pergunta, que é o que eu faço para não ter esse problema, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que conseguir fazer com que todos os alunos aprendam. Como é que eu faço isso? E aí não pode jogar para cima do professor, não pode ser uma coisa da sala de aula, tem que ser uma coisa no setor público, da rede de ensino, ou seja, tem que ter políticas educacionais que realmente são pensadas para fazer com que aquela rede realmente funcione, né? Aquela rede dê conta dos seus desafios, dê conta da aprendizagem de todos os seus alunos. E isso tem que acontecer, tem que ser desdobrado para cada escola, né? A visão da escola como um todo. Com atividades complementares, também, outros projetos. Com reforço, mas principalmente eu acho que com muito apoio, né? As escolas têm que ser muito melhor apoiadas pelas redes de ensino, pelas secretarias, para que elas não tenham tanta sobrecarga de 1 milhão de incêndios que eu tenho que apagar todo o tempo, que acabam não fazendo com que a escola possa focar no pedagógico, né? Em como eu garanto a aprendizagem. E como é que eu garanto a aprendizagem? Você tem que garantir muita coisa, você tem que garantir que o aluno está lá todo dia, que o professor está lá todo dia, que tem currículo, que ele segue, que ele tem planejamento, que ele segue o planejamento, que ele consegue avaliar se o aluno está aprendendo ou não, se ele vai saber fazer isso. E a rede pode ajudar muito nisso, né? A parte de avaliação, ela pode dar muito mais subsídio, não precisa deixar isso nas costas do professor, ele sozinho ter que pensar em 1001 avaliações formativas que ele tem que fazer ao longo do tempo para garantir que os alunos estão realmente avançando e aprendendo. Às vezes a escola mal dá conta do pedagógico, como você falou, né? Tem outras questões envolvidas. Marilene, estamos no finalzinho, mas eu queria ouvir isso. Eu concordo com a Tereza quando ela fala dessa responsabilidade da gestão, mas eu acho que o professor tem uma responsabilidade que é a identificação do problema e das características de aprendizagem do aluno, né? Um a um. Porque, em geral, o professor trabalha todos por igual, né? Eu tenho que dar o meu conteúdo, então eu tenho um planejamento, vou seguir aquilo, e ele esquece que cada um tem um tempo de aprender, vai aprender de outra maneira também. Então, eu acho que esse apoio é super importante. Mas a responsabilidade do professor não é pela reprovação, mas é pela identificação da possibilidade da reprovação. Então, ele, desde o início do ano letivo, ele precisa prestar atenção nesses 30, ou sei lá, né, 25 dentro da sala de aula. Então, não é 1 por 20, aliás, 25 por 1, né? É 1 a 1 na sala de aula. E aí, eu não dou conta. As pessoas falam, você está culpando o professor. Mas não é culpar o professor, mas é fazer com que esse professor se responsabilize para levar adiante essas dificuldades, né? Porque não é para deixar no final do ano, né? A professora também falou sobre isso. Estabelecer uma colaboração para tratar daqueles Exatamente, casos. Né? A família vai cobrar no final. Então, eu vejo que é um conjugado da gestão, do professor, da família. Mas não é no final que eu tenho que cobrar, durante. Né? É durante. E o professor tem que estar atento à reprovação desde o início do ano letivo, primeiro dia de aula. Em geral, ele já fica assim, esses são... Já identifica aqueles que serão reprovados.
Esse é um problema. Para mim, isso aí são as falácias da sala de aula. Né? E é isso aí a gente tem que realmente superar, né? E aí não tem mais espaço para do isso. investimento na aprovação de todos. Exato. Né? Não é na aprovação de alguns e no investimento, inclusive, na reprovação. Compromisso com qualidade, para a gente resumir, Exatamente, né? né? Olha, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. A gente vai certamente falar mais sobre esse assunto ao longo dos próximos meses. Aliás, educação é o nosso maior compromisso aqui. A gente vai estar sempre de portas abertas para receber a contribuição de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, Obrigada. Bernardo. Obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.